As crianças podem ir e nós estudaremos o texto que eu li há pouco, Atos capítulo 9, dos versículos 10 até o versículo 31. Essa porção um pouco maior do que geralmente nós estudamos no culto da noite, né? Geralmente nós pegamos poucos versículos, mas como se trata de uma narrativa, como eu disse, nós temos um pouco mais de liberdade de explorar um punhado de história um pouco maior. E nós estudaremos nessa noite esses versículos aí. Aproveitando o que o pastor Marcos comentou do seminário, quero agradecer a todos os irmãos que têm me mandado mensagens desde que eu entrei lá durante a semana, perguntando como tem as coisas, me ajudado, me encorajado. Estamos sobrevivendo ao primeiro ano, não tenho todas as respostas do mundo sobre teologia ainda, e eu vou acabar sabendo menos ainda, né? O pastor Marcos fala que primeiro anista sabe de tudo. Quando eu chegar no segundo, eu vou ver que eu não sei de nada. Quando eu chegar no terceiro, eu nem quero ver onde eu vou estar, né? Mas, graças a Deus, tudo tem corrido bem lá, tudo tem caminhado bem. As aulas têm sido muito boas e, pela graça de Deus, tem me preparado bastante. E é sobre preparo que nós vamos falar hoje, curiosamente também. Só que o preparo de Paulo. Então, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Atos, nessa narrativa que nós estudaremos aí. Se você nasceu nos anos 70 ou 80, muito provavelmente você se lembra de um lutador muito famoso, de uma história muito famosa, que virou uma franquia de filmes. Não é uma história real, mas nós queríamos que fosse. É a história de Rocky Balboa. Alguns homens já esboçaram um sorriso na cara, porque é um dos últimos filmes do século passado que mostra o que é ser um homem de verdade. A Rocky Balboa era um homem de verdade. Ele tinha princípios, apesar de não ser crente, ou de nunca ter demonstrado isso nos filmes. Ele era um personagem que zelava por sua masculinidade, que zelava por seus deveres matrimoniais. Enfim, ele era um homem que daria um baile em muitos homens crentes que nós temos hoje. E nas décadas de 70 e 80, essa série de filmes fez muito sucesso. Só que quando nós lembramos de Rocky, da série de filmes de Rocky Balboa, existe uma coisa bem curiosa. O Sylvester Stallone, ele fez, acho que se não me engano, 6 filmes, depois você teve algumas sequências aí, só que os 6 filmes têm o mesmo roteiro, então se você viu um, você viu todos, só muda o nome dos personagens. Se você puxar na sua memória, é exatamente assim, ele começa o filme com uma luta, e ele perde essa luta. Aí 80% do filme ele passa fazendo o quê? Treinando. Ele passa 80% do filme treinando. E aí você se lembra daquela cena épica dele subir nas escadarias, daquela música tocando, e ele chegando ao final todo contente, ali preparado para a próxima luta que ele teria, que seria a revanche, a grande revanche. E aí você lembra do Apollo, você lembra daquele russo que ele lutou, você lembra de todos esses grandes personagens, onde literalmente o que muda é só o nome, porque a história é exatamente a mesma. Ele perde, ele se prepara e depois ele ganha. É sempre assim. Se você tem medo de saber o final dos filmes, não veja Rocky. Porque quando você vê um, você já viu 6, e assim por diante. Só os novos que mudam um pouquinho mais, que precisa mudar para vender, não dá para ficar igual o tempo todo. Ainda que tenha ficado 20 anos igual. Mas o que o Rocky ensina para nós, o que essa série ensina para nós, é que projetos bem-sucedidos, eles dependem de preparo. Se nós queremos ganhar algumas coisas, enfrentar alguns desafios e ganhar esses desafios, se nós queremos ser bem-sucedidos nas missões que são dadas a nós, é preciso preparo. Aí, como eu disse, 80% do filme é sobre preparo, e nós vemos o esforço, o suor dele ali. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele aparece pela primeira vez no capítulo 7 de Atos, no apedrejamento de Estevão. Paulo é introduzido ali no capítulo 7. Quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos o seu chamado no caminho de Damasco, na estrada de Damasco. Quando nós vemos esse homem introduzido por Lucas aqui, nós vemos uma mudança abrupta na sua vida. Ele estava indo para Damasco a fim de trazer crentes presos. Jesus aparece para ele no meio da estrada. A vida dele muda em questão de minutos. Ele literalmente cai do cavalo. Tudo aquilo que ele cria a respeito de Jesus, do dia para a noite muda. E agora ele é um homem que está sendo preparado por Deus para talvez um dos ministérios que mais tenha impactado a nossa vida, a minha e a sua vida. Nós lembramos de Paulo como um grande missionário.
Quando alguém fala de Paulo para você, você lembra automaticamente das grandes viagens missionárias que ele fez. Você vai até o final da sua Bíblia e você tem aqueles mapinhas coloridos, onde você tem lá as rotas das viagens de Paulo. Você lembra dele como um grande missionário. Quando nós ouvimos o nome de Paulo, nós lembramos das igrejas que ele fundou nas suas viagens. Nós lembramos das igrejas para as quais ele escreveu, que compõem mais da metade do nosso Novo Testamento. Paulo era um grande escritor, um grande pregador, um grande missionário. Só que nós esquecemos que antes de ser o Paulo, com O maiúsculo e P maiúsculo, o Paulo talvez fosse o Paulinho. Né? Ele precisava de preparo. Ele precisava de alguns ajustes sérios na sua vida. Ele precisava de um cuidado especial em algumas áreas. Ele precisava de alguns parafusos teológicos corretamente ajustados. E no capítulo 9 de Atos, nos versículos que nós lemos há pouco, nós temos exatamente isso. Nós temos um momento rock balboa de Paulo. Você pode imaginar Paulo com aquele moletom do rock, subindo a escadaria de Jerusalém e finalmente pronto para as grandes missões que ele tem diante de si. E é nesse momento que nós estamos aqui, quando nós lemos o capítulo 9 de Atos. E é interessante que não foi Paulo que se preparou. E aqui talvez uma diferença do Sylvester Stallone. Não foi Paulo que se preparou, foi Deus que preparou Paulo. Foi Deus que colocou diante de Paulo tudo o que era necessário para que o seu ministério tivesse êxito. Foi Deus que colocou diante de Paulo os desafios que ele enfrentou para que, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus moveu o coração de Paulo, moveu os planos de Paulo, dirigiu Paulo, preparou Paulo para que o evangelho chegasse no Ocidente. Então Deus conduziu a vida de Paulo desde o seu chamado, e especificamente hoje eu quero mostrar para vocês isso no preparo dele. Deus chamou a Paulo, o próprio Cristo apareceu a Paulo na estrada de Damasco. E agora, na sequência do capítulo 9, nós vemos como Deus preparou Paulo. E essa dinâmica da vida, onde Deus chama e Deus prepara, não somos nós que nos preparamos, é Deus que nos prepara, nós vivemos em dependência dele. Essa dinâmica de chamar e preparar é uma dinâmica que acontece na nossa vida, constantemente. Deus nos chama para algumas tarefas, para alguns ministérios, e Ele nos dá a capacidade para isso. Isso desde ministério pastoral, até você como pai, você como mãe, até você como professor da escolinha bíblica. Seja qual ministério for, é Deus que te prepara. E nas nossas lutas diárias contra o nosso pecado, é Deus que nos capacita e nos prepara também para que nós enfrentemos isso. Não é à toa que você pode se lembrar de uma frase famosa de Agostinho, em que ele fala o seguinte: concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Ou seja, Senhor, manda que eu faça o que o Senhor quer, mas me conceda a capacidade de cumprir isso. Porque aquilo que o Senhor me mandar, e o Senhor me der a capacidade de cumprir, isso farei, porque não depende de mim, mas depende do Senhor. Por isso ele diz: concede-me o que me ordenas, e ordena o que o Senhor quiser, o que quiseres. E essa dinâmica que Agostinho reflete aqui, que ele expressa aqui, especificamente ali nas suas lutas, quando ele clama a Deus, as suas lutas contra o pecado, quando ele clama a Deus, é uma dinâmica que eu e você precisamos ter também. São diversos desafios que são colocados diante de nós. Hoje pela manhã nós estudamos sobre arte e nudez diante dos acontecimentos, das exposições que aconteceram aí pelo Brasil. E nós como crentes precisamos estar preparados para responder a isso. E quem nos dá a capacidade para responder ao que acontece ao nosso redor é o próprio Deus. As respostas, a inteligência, o conhecimento, a sabedoria que nós temos, ela vem do próprio Deus, é Ele que nos capacita a responder, a passar pelo meio dos desafios, a enfrentar isso de frente. E a vida do apóstolo Paulo deixa isso muito claro, essa dependência de Deus. É engraçado porque nós somos, desde o Éden, nós temos a mania de ser independentes, nós gostamos de independência. Né? No Brasil isso é até mais forte, porque nós lembramos da independência ou morte, não é? E todas as vezes em que nós vivemos esta frase na nossa vida espiritual, nós nunca temos independência, nós temos justamente morte. É curioso isso. Todas as vezes que nós tentamos ser independentes de Deus, isso nos leva à morte. Todas as vezes que nós tentamos nos preparar por nossa própria conta, diante dos ministérios que Deus nos dá, nós temos fracasso. Eu não sei se você já teve essa experiência de se preparar muito para algo e ser um fiasco aquilo que você faz. Você se prepara por dias, às vezes por anos, e você chega e o que acontece é um grande fiasco.
E você lembra e fala, poxa, eu poderia ter dependido mais de Deus nesta área. Eu poderia ter orado mais a Deus nesta área. Essa dinâmica de dependência, queridos, é muito importante. Você como pai, você como profissional, você como pregador ou professor, várias professoras aqui do dever, professores do dever, você como dona de casa, você como estudante, Deus te deu um ministério onde você está. Seja um ministério de testemunhar a respeito dele, seja um ministério de proclamar em um púlpito ou numa classe, seja um ministério de zelar pelo seu lar, pelo seu marido e pelos seus filhos, de educá-los, seja qual for esse ministério, você não se prepara sozinho, é Deus que o prepara para cumprir com êxito e sucesso essas missões. E esse texto que está diante de nós, esse versículo mostra para nós ferramentas que Deus usa nesse preparo, ferramentas que Deus usa no preparo dos seus servos, ferramentas que Deus usa no meu preparo e no seu preparo diariamente. Tanto que às vezes nós nem percebemos Deus usando essas ferramentas, mas tenha certeza que essas ferramentas estão lá. Por isso, nessa noite, eu quero mostrar para vocês, olhando para esse texto, eu quero compartilhar com vocês, olhando para esse texto, 4 ferramentas que Deus usa no preparo dos seus servos. 4 ferramentas. Nós estamos todos num grande momento rock balboa junto de Paulo aqui. Nós, assim como Paulo, estamos sendo preparados também. E as ferramentas que Deus usou no preparo de Paulo são as ferramentas que Deus usa no nosso preparo como servos. Então vamos olhar esse texto, acompanhe comigo. Quero mostrar essas 4 ferramentas que são muito claras aí e que certamente devem aguçar a nossa percepção para ver como Deus tem trabalhado em nossas vidas, aí quais ferramentas Ele tem usado e como nós podemos fazer parte dessa mala de ferramentas que Deus usa nesse preparo. A primeira ferramenta que Deus usa está nos versículos 10 a 19, e são as pessoas. Deus usa pessoas no preparo dos seus servos. Deus usa matéria humana. Deus usa gente de carne e osso no preparo dos seus servos. Isso é fantástico. Deus não usa coisas etéreas, abstratas, verdades que nós não conseguimos pegar. Não, Ele usa pessoas reais que nós conseguimos dialogar, conversar, que influenciam a nossa vida, que impactam a nossa vida. E nos versículos 10 a 19 nós percebemos isso. Passe os olhos daí e você vai ver que no versículo 10 é introduzido um homem. Lucas introduz aqui para nós Ananias. Paulo havia acabado de se converter aqui, ele estava em choque, ele havia caído ali na estrada de Damasco, como eu falei, todas as convicções dele sobre o judaísmo, sobre o que ele considerava verdade, simplesmente foram por água abaixo. Ele acreditava que Jesus estava morto, mas ele viu que Jesus estava vivo. Ele acreditava que ele estava trabalhando em favor da causa do reino, em favor de Deus, e na verdade ele viu que ele estava contrário a Deus. Ele acreditava que ele era muito capaz, como um judeu que em muito superava os da sua idade, um fariseu que em muito superava os da sua idade. Paulo era um homem com um currículo invejável, mas ele se viu incapaz diante daquele choque no caminho de Damasco. E agora, se os irmãos olharem o versículo 9 do capítulo 9 de Atos, nós vemos que Paulo ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Paulo está prostrado aqui. Tudo o que ele acreditava mudou de uma hora para outra. Ele não sabia como caminhar agora. Tudo que eu acreditava era uma grande mentira. Eu fui zeloso por uma grande mentira, eu era rigoroso no meu zelo por uma grande mentira, e agora o que eu faço? E então, Ananias é introduzido na história. E o versículo 10 fala desse homem. Diz: havia em Damasco certo discípulo, aqui um crente, um cristão, chamado Ananias. E é Deus que vai ao encontro de Ananias e fala: Ananias, existe um homem chamado Paulo. Ele se converteu e eu quero que você vá até a casa dele. E a primeira reação de Ananias, acredite, é a primeira reação que eu e você teríamos. Ele perguntou: o quê? Peraí, é Saulo? Aquele homem mesmo? Não, eu acho que o Senhor deve ter se enganado, deve ser outro Saulo, não é? Manda para mim, por favor, o sobrenome dele, porque deve ser outro homem, não é possível. Esse homem, que ele está andando pela Palestina inteira, capturando pessoas, capturando meus irmãos para levar até Jerusalém para serem julgados. Não, esse homem não pode se converter, não é possível, deve haver algum engano aqui. E essa primeira reação de Ananias é muito forte. Vejam o versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias era um homem informado, ele sabia das coisas. Ele sabia que Paulo não era um homem qualquer. Ele sabia do poderio militar de Paulo, da raiva de Paulo, do quanto ele perseguia os cristãos.
provavelmente, além de desconfiança, Ananias também sentiu medo. Fala, eu vou conversar com ele? Imagine você nessa situação. Chega Deus para você e fala assim, olha, Du, existe um homem chamado Adolf Hitler naquela casa. Vai e converse com ele e mostre a sua certidão de judeu. Qual ia ser a sua reação diante disso? Jamais, senhor, pode mandar outro, eu não vou. Imagine, Gabriel, você chega lá e fala assim, Gabriel, lá na rua direita, eu quero que você vá na casa de um homem chamado Che Guevara. Mas não, eu não vou lá, esse homem é um assassino, ele é louco, eu não vou naquela casa. Um medo natural se colocou sobre Ananias, é um medo natural que se colocaria sobre mim e você. É uma reação natural, Ananias está sendo somente humano aqui, é o que qualquer ser humano normal reagiria. Mas é engraçado, queridos, que mesmo sentindo esse medo, ele obedece a Deus e vai até Paulo. E a postura de Ananias para nós mostra uma lição, que muitas vezes nós temos medo dos passos que nós temos que tomar, mas a nossa obediência deve superar o nosso medo. Se Deus fala para nós irmos, e esta é a vontade revelada dele para nós devemos ir. Nós devemos ir, apesar dos medos, apesar da nossa insegurança, e é exatamente isso que Ananias faz. Ele chega até Paulo, ele batiza Paulo, e notem que quando ele chega na casa de Paulo, ele não bate na porta timidamente e fala, Paulo, tudo bem? Não, ele fala, Saulo, irmão. Ele já identifica, ainda que ele não tivesse plena certeza disso, ainda que ele tivesse medo, ele identifica Paulo como seu irmão. Ele fala, Saulo, meu irmão. Ananias aqui ele dá um show, um grande exemplo para nós. E nós vemos então Deus introduzindo pessoas na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos a visita de Ananias, e parece que depois que Ananias visita Paulo, Paulo dá uma melhoradinha, né? Paulo dá uma animada, fala, opa, agora as coisas estão começando a fazer mais sentido na minha cabeça. É mais ou menos quando você está doente, chega aquela visita legal na sua casa, e o seu ânimo melhora um pouco. Já aconteceu isso? Talvez tenha sido isso que aconteceu com Paulo aqui. As coisas estavam começando a se assentar em sua cabeça. A poeira estava baixando e certamente Deus usou Ananias para isso. Mas Deus não usou somente Ananias, porque nós estamos falando que Deus usa pessoas. E eu disse que isso é plural, pessoas. Deus também usou a comunidade de Damasco. Veja o versículo 19. E tendo se alimentado, Paulo fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Paulo estava no meio dos crentes. Assim como Deus usou Ananias para preparar Paulo, Deus também usou os crentes no início do seu ministério, a comunidade local. E é por isso que não existe fé cristã fora de igreja. É por isso que não existe espaço para os desigrejados. Porque é nesse contexto que nós somos alimentados e fortalecidos, assim como Paulo foi. E Deus usa as pessoas da igreja para isso. Não somente para Ananias, não somente a igreja. Se os irmãos olharem o versículo 26, olhem lá rapidinho, nós vemos outra pessoa sendo introduzida aqui. E aqui um personagem muito distinto é introduzido, alguém que vai se tornar um grande amigo de Paulo. Porque vocês sabem, às vezes grandes amigos também têm grandes brigas, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Versículo 26. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele, nada mais natural. Eles conheciam a fama de Paulo, especialmente de Jerusalém, e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Este Barnabé, que se tornou grande amigo de Paulo, assim como Ananias, ele vai até Saulo e fala, Saulo, vamos comigo, eu vou te apresentar os demais, eu vou falar que você é gente boa, eu vou falar que você se converteu de verdade. Aí ele introduz então Paulo aos outros crentes, aos discípulos de Jerusalém. Nós vemos Deus introduzindo Ananias, nós vemos Deus introduzindo a comunidade local na vida de Paulo, e nós vemos Deus introduzindo Barnabé na vida de Paulo, pessoas que trabalharam ali, que foram usadas por Deus como ferramentas. Isso mostra para nós, queridos, que Deus utiliza pessoas para preparar os seus servos. Deus usa pessoas que estão aqui para isso. Talvez você se lembre do seu pai na fé, aquela pessoa que pregou o evangelho para você e você creu. Talvez você lembre dessa pessoa. Talvez você lembre daquela senhorinha que, dando uma aulinha de escola bíblica lá atrás na classinha, ela contou o evangelho para você por meio de um desenho, por meio de uma historinha bíblica, e você entendeu aquilo, e a figura daquela senhorinha com aqueles cabelinhos brancos está marcada na sua cabeça agora.
Nós temos pessoas nas quais nós nos espelhamos e nós crescemos quando olhamos para o exemplo delas. Isso acontece dentro da igreja. Você se lembra daquela pessoa que impactou a sua vida em algum momento, que te influenciou a tomar alguma decisão? Eu me lembro de diversas vezes em que específicos irmãos da igreja foram usados na minha vida, para minha edificação pessoal e para minha transformação. E Deus usa essas pessoas como ferramentas seletas. Até mesmo aquele irmãozinho da igreja, mais humilde, que quase não fala com ninguém, que está sempre ali no cantinho, mas está sempre presente. Pode ser que aquele irmãozinho, em algum momento da sua vida, tenha lhe dado uma palavra de encorajamento que simplesmente revolucionou o seu dia. É aquele irmãozinho que chegou, nossa, como eu gostei do que você falou hoje, como eu gostei de ter visto você aqui hoje, como eu gostei de passar esse tempo com você no dia da alegria, como o nosso cafezinho foi bom. E assim Deus vai introduzindo pessoas na nossa vida para mudar. Os irmãos se lembram da conferência que nós tivemos ano passado sobre pregação expositiva? Foi ano passado que nós tivemos, né, com Rick Gordsen. E nós tivemos um tempo com o pessoal da escola de pregadores, nós tivemos um tempo a sós ali com ele, um tempo VIP, um tempo ali com credenciais e tudo mais, nós tínhamos crachá na brincadeira. Nós tivemos ali um tempo bem gostoso de conversa com ele. E uma das perguntas que a gente estava mais ansioso para fazer, nós até botamos expectativa nessa pergunta, até que alguém teve coragem de fazê-la. Não me lembro quem foi. E a pergunta foi assim: Rick, quem é o seu modelo de pastor? E curiosamente, o Rick ele é da igreja do pastor John MacArthur. E nós esperávamos que ele fosse falar quem? MacArthur. Né? Era uma pergunta retórica, né, na verdade. A gente esperava só para confirmar. Não, então é tudo isso que falam mesmo. Legal. Nós fizemos a pergunta. E nós já nos entreolhamos pensando, não é óbvio que ele vai dizer que é o MacArthur. Não é óbvio. E ele disse, não, eu me lembro do meu pastor do interior, quando eu era adolescente, ele foi a maior influência da minha vida. E ele falou o nome dele e ninguém conhecia. Na verdade, eu acho que esse homem nem existe na internet. Né? E se não existe no Google, então não existe. Né? E nós olhamos aquilo e falamos, como que um homem deste tem como seu grande alvo uma pessoa, um modelo, né? Uma pessoa desconhecida, um pregador desconhecido. E ele falou, outro exemplo era meu pai. Meu pai era o pregador de uma igrejinha no interior, mas eu amava ouvi-lo pregar. Eu falei, mas onde está o MacArthur? O MacArthur é legal, é bom vê-lo pregar lá. A gente joga golfe juntos, mas... Okay. Eu não estou entendendo, Rick, onde está? Mas ele, queridos, pegou exatamente a essência deste ensino aqui. Deus usa pessoas simples, o irmãozinho da igreja no interior, para moldar o nosso caráter, para nos fazer crescer, esticar a nossa fé. E certamente quando nós estamos no contexto da igreja, Deus faz isso aqui, nos sábados, nos domingos de manhã, no momento de cafezinho, quando nós mandamos uma mensagem por WhatsApp, seja como for, Deus usa pessoas, um cuidado pessoal, é um braço de Deus que se mostra de maneira pessoal ao nosso redor, e Deus usa isso como uma ferramenta. E a pergunta que fica para nós é, Deus tem usado a nossa vida como ferramenta na vida de outras pessoas? Lá no seminário existe um bordão que usa-se muito. Eles falam que o seminário, a dinâmica do Palavra da Vida, se baseia em um dos pilares, é investir vida na vida. São pessoas investindo em pessoas. E se nós somos ferramentas de Deus, usadas para edificar aos outros, a pergunta é, qual tem sido a nossa atitude diante disso? Como nós temos sido usados por Deus para edificar os nossos irmãos? Será que, como Ananias, nós estamos levantando algumas barreiras? Será que, como Ananias, nós estamos colocando alguns empecilhos, falando, não, eu não vou falar com o Ronaldo, não adianta, com o Ronaldo eu não vou falar, Deus, pode esquecer, manda o Júlio falar, que o Júlio tem facilidade com isso, eu não vou. Será que nós estamos levantando barreiras nesse relacionamento que nós temos com os nossos irmãos? Ou nós estamos tendo uma postura semelhante a Ananias, de olhar e falar, Saulo, irmão, eu estou aqui. Saulo, irmão, eu vim aqui para te ajudar. Saulo, irmão, eu estou aqui para incrementar a sua fé, para ajudar você a crescer na fé. E existem muitas barreiras que nós podemos levantar. Existem barreiras financeiras que nós levantamos. Muitas vezes nós deixamos de ter contato com alguns irmãos porque eles são de uma condição financeira muito abaixo da nossa. E nós levantamos alguns preconceitos com isso. E se você acha que isso não existe, é só você lembrar que Tiago fala disso como um problema real, e isso existe na igreja. Muitas vezes pode acontecer de levantarmos uma barreira acadêmica. Não, eu não vou falar com determinada pessoa, porque determinada pessoa não tem o mesmo nível de conhecimento teológico que eu tenho.
eu vou jogar meu tempo fora, eu vou desperdiçar o meu tempo, eu não quero conversar com aquela pessoa. E nós levantamos barreiras que impedem de nós sermos usados por Deus como ferramentas na vida de outros. Ou muitas vezes, ainda uma ofensa não resolvida. Quando nós temos algum atrito com algum de nossos irmãos e nós não tomamos a iniciativa de partir para a resolução disso, nós simplesmente nos afastamos e falamos, não, eu não vou mais falar com você, você fica lá e eu fico cá, cada um na sua, sem problema, sendo que a Bíblia fala para fazer exatamente o contrário. E quando nós fazemos isso, quando nós resolvemos esses conflitos, finalmente nós estamos aptos para ser usados por Deus como uma ferramenta na vida de nossos irmãos. Ou ainda muitas vezes, vergonha. Eu não vou falar com aquela pessoa porque eu tenho muita vergonha de falar com ela. Vai que ela me rejeita, vai que ela não me ouve. Eu não. Ela parece tão inteligente, ela parece tão sábia. E nós vamos levantando barreiras, queridos. Barreiras que impedem que Deus nos use como ferramentas no preparo dos seus servos. Não foi o que Ananias fez. Não foi o que Barnabé fez. Não foi o que a igreja de Damasco fez. E certamente não é o que nós devemos fazer. Essa é a primeira ferramenta que Deus usa, que fica claro aqui no início dessa narrativa, dos versículos 10 até o versículo 19. Mas existe uma segunda ferramenta que Deus usa, e essa segunda ferramenta é o serviço. Veja o versículo 20. E logo, notem aqui que assim que Paulo estava um pouquinho melhor, o texto fala aqui, imediatamente, logo depois disso, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O chamado de Paulo já veio automaticamente com o trabalho. É incrível isso. A vida cristã é assim. Deus nos chama e automaticamente Ele já nos dá um trabalho. Essa é a dinâmica da vida cristã. Não existe tempo ocioso aqui. Deus chama os seus filhos e dá serviço a eles. E quando Paulo já está com as ideias um pouco mais claras, ele começa a pregar a Jesus. E notem, ele não busca grandes púlpitos aqui. Ele não busca reconhecimento em grandes sinagogas. Ele não busca pregar aqui no templo. Não, nesse primeiro momento ele está pregando nas humildes sinagogas de Damasco. Ele está aprendendo com aquilo. Ele está sendo preparado com aquilo. Queridos, ministerialmente falando, isso é muito importante. Nós vemos muitos pastores que acabam de se formar, eu vejo isso no seminário, infelizmente, que eles saem do seminário sedentos por querer pastorear grandes igrejas. Aliás, nós temos o hábito de falar lá no seminário, que o seminarista, assim que ele sai da igreja, ele está prontinho, doidinho para rachar uma igreja. Ele está doidinho para acabar com uma igreja. Aí ele sai, às vezes ele acaba com igrejas grandes, porque ele está mais preocupado em procurar reconhecimento e fama do que efetivamente ser preparado por Deus no início do seu ministério, assim como Paulo foi. Paulo estava pregando nas humildes sinagogas de Damasco. Ele estava ali. E o seu ministério era bem sucedido porque os judeus ficavam perguntando, mas ele acabou de vir para cá para prender os crentes, e agora ele está falando de Jesus, e ele fala bem. Olha, você ouviu o que ele falou na semana passada? Fazia todo sentido, não é? E ele começou a confundir aqueles homens naquelas humildes sinagogas de Damasco. E o texto fala que ao fazer isso, ele ia fortalecendo-se. Conforme nós nos rendemos ao serviço do reino, queridos, nós somos transformados. Conforme nós trabalhamos na igreja, nós somos edificados, nós somos preparados. E é por isso que não existe tempo de ócio, tempo ocioso na vida cristã. Porque Deus usa o serviço para nos preparar. Deus usa o serviço para nos tornar mais parecidos com Cristo. Eu não sei você como foi, mas eu me lembro dos meus primeiros dias de trabalho. Eu me lembro que eu cheguei no meu emprego, primeiro dia de emprego, você chega com todo aquele vigor, com todo aquele ânimo, eu, jovem publicitário, estou aqui para mudar o mundo. Uhul, vamos lá. E você senta na frente daquele computador e você fala, pode mandar todo o serviço que você tiver. E você senta, e você espera que o seu chefe venha com uma pilha de serviço e fala, Nicolas, faça tudo isso. Mas o seu primeiro dia de trabalho é um dia que você fica 8 horas vendo como o Windows é chato. Como as coisas não funcionam direito naquele computador. Você fica olhando como os quadros que tem ao seu redor são bonitos. E isso pode parecer muito atrativo para você, mas eu te garanto, ficar 8 horas sem fazer nada é muito mais trabalhoso do que efetivamente trabalhar.
Aqui você faz um monte de coisa, você pesquisa um monte de coisa, e quando você fala, nossa, já deve ter passado 2 horas, passaram 2 minutos. Só que na vida cristã não é assim. Imediatamente, quando Cristo nos chama, Ele já nos dá trabalho. Não existe primeiro dia de trabalho ocioso na vida cristã. E Paulo deixa isso claro. Assim que as ideias dele clarearam um pouco mais, o texto é enfático em dizer que logo ele começou a pregar Jesus nas sinagogas. E isso ia preparando o apóstolo Paulo para o grande ministério dele. Especialmente na juventude, queridos, é muito comum as pessoas terem inseguranças e incertezas quanto à fé delas. Isso nos acompanha ao longo de toda a vida, na verdade. Mas especificamente na juventude, é um momento onde nós passamos por muitas dúvidas, por muitos medos, por muitas inseguranças e incertezas. E muitas vezes isso nos trava. Nós ficamos completamente paralisados. Não sabemos como prosseguir adiante. Nós não sabemos a profundidade da nossa fé. Nós não sabemos sequer se a nossa fé realmente existe, tudo aquilo vai criando dúvidas na nossa mente e nós simplesmente estagnamos, nós paramos por um tempo tentando saber como prosseguir dali. E geralmente quando algumas pessoas comentam isso comigo, eu lembro da vida do apóstolo Paulo. Eu te garanto que se teve alguém na história que teve a vida mudada do dia para a noite, esse alguém foi Paulo. Se tinha alguém que tinha incerteza, insegurança, dúvida, esse alguém era Paulo. Se tinha alguém que precisava colocar a cabeça no lugar, esse alguém era Paulo. Só que nós vemos uma dinâmica curiosa aqui. Paulo ele não fica se martirizando. Senhor, por que eu fui judeu por tanto tempo? Senhor, como eu faço para sair disso agora? Senhor, o que eu faço para sair desse buraco no qual eu entrei? Senhor, manda uma resposta do céu. Não. O que Paulo faz é imediatamente depois das coisas melhorarem na sua cabeça, ele começa a trabalhar. E, queridos, um bom remédio para a incerteza, para a insegurança e para o medo que nós temos na nossa vida cristã é o trabalho na igreja, é o serviço. Deus usa o serviço como uma ferramenta poderosa para moldar o nosso coração. E por que isso? Por que o serviço é tão importante? Porque quando nós estamos trabalhando na igreja, o alvo da nossa mente, o alvo dos nossos esforços, não é o nosso próprio umbigo. São os outros. Então os problemas dos outros passam a ser mais importantes do que os nossos próprios problemas. As lutas dos outros passam a ser lutas mais importantes do que as nossas próprias lutas. E nessa dinâmica da vida cristã, nós vamos deixando de lado aquilo que nos deixa tão travados e nós começamos a caminhar junto com as pessoas, até mesmo porque outras pessoas estão preocupadas conosco e elas vão nos ajudar a caminhar também. E nesse serviço cristão mútuo, de mútua cooperação, dos dois andando juntos, de várias pessoas caminhando juntas, nós vemos Deus nos preparando. Não existe a pessoa que sirva na igreja, que não consiga, de alguma maneira, olhar para as suas dificuldades e pensar, poxa, eu sei que está difícil para mim, mas eu vou olhar para outra pessoa, porque eu sei que aquela pessoa, ela precisa da minha ajuda e Deus quer me usar na vida dela. Quando nós temos contato com os irmãos, não existe essa possibilidade de travar. Não existe isso, porque nós conhecemos as necessidades dos nossos irmãos. Nós vemos as dificuldades que eles passam, e nós olhamos para a vida deles e pensamos, ok, a prioridade é Ele e não eu. E eu vou trabalhar em prol disso. E Deus honra essa atitude, queridos, nos ajudando a sair dos nossos poços sem fim, dos nossos buracos imensos, e começa a clarear as coisas na nossa mente, assim como aconteceu com Paulo. Então, quando nós estivermos paralisados, o verbo que nós precisamos usar é trabalhar. Não que eu concorde com tudo que o Temer disse, mas uma coisa que ele disse logo na sua posse foi que nós não deveríamos falar de crise, nós deveríamos trabalhar. Se lembram? Não fale de crise, trabalhe. Curiosamente, ele pegou essa frase de um posto que fechou algum tempo depois. Mas tudo bem. O fato é que nós precisamos trazer isso para a vida cristã. Trate sim dos seus problemas, trate dos seus medos biblicamente, mas trabalhe. Deus vai usar essa ferramenta poderosa para mudar o seu coração, para colocar a sua cabeça no lugar e realinhar os trilhos da sua vida. 2 ferramentas que Deus usa, nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas, eu e você, matéria humana. Depois Deus usa o quê? Serviço. Deus usa o serviço cristão para nosso preparo. Na sequência, nós vemos no versículo 23 o terceiro elemento, a terceira ferramenta que Deus usa. Deus usa o tempo. Deus usa pessoas, Deus usa serviço e Deus usa o tempo. O versículo 23 começa assim: depois de muito tempo. E nós pensamos, quanto é muito tempo?
Muito tempo é uma coisa bem relativa, não é? Lucas não está preocupado aqui em traçar quanto tempo é muito tempo. Ele só fala que é depois de muito tempo. Mas muito tempo pode ser uma semana é muito tempo. Os casais apaixonados, uma semana é uma eternidade, não é? Se você só vai ver o seu amado no final de semana seguinte, nossa, isso é um verdadeiro martírio, não é? Uma semana é muito tempo. Agora, um ano também é muito tempo. Um mês pode ser muito tempo. Quanto é esse muito tempo que Lucas coloca aqui? Gotão, por favor, coloca esse gráfico que eu trouxe para os irmãos. Ele está um pouco pequeno, mas eu creio que ele ilustre aqui um pouco do que é esse muito tempo. Abram, por favor, as suas Bíblias rapidamente em Gálatas, capítulo 1. Em Gálatas 1, nós temos o próprio Paulo falando um pouco de como funcionou a sua vida no seu início de ministério, como as coisas caminharam ali. E há muitos teólogos, muitos comentaristas, eles tentam harmonizar os acontecimentos de Atos com o registro de Gálatas. E uma das possibilidades desse alinhamento é esse quadro que está aqui, sobre o início do ministério de Paulo. Vejam o que diz Gálatas, capítulo 1, o versículo 15. Olha só. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer, aquele que nos perseguia agora, prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. E isso por causa dos falsos irmãos, que haviam se intrometido secretamente, vieram e espiaram a liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. E nós vemos então aqui Paulo falando para nós de um evento familiar, para quem conhece a narrativa de Atos. Como nós podemos então, qual seria uma das possíveis possibilidades para alinhar esse depois de muito tempo que Lucas coloca aqui, com o registro que o próprio Paulo faz da sua vida? Uma das possibilidades é esse quadro. Nós temos a conversão de Paulo acontecendo em Atos capítulo 9 e no comecinho dos versículos de Gálatas que nós lemos. Depois de 3 anos, Paulo faz a sua primeira visita a Jerusalém, que acontece em Atos capítulo 9, do 26 ao 30, que acontece logo na sequência do texto que nós estamos lendo aqui. Nós lemos esse texto também. E depois ele fica 14 anos, um espaço de 14 anos, quando ele foge para Tarso e ele retorna ao concílio de Jerusalém, quando ele fala aqui que ele volta para Jerusalém para falar a respeito daqueles que haviam se infiltrado e queriam destruir a liberdade que os crentes tinham. Essa é uma das possibilidades. Então esse depois de muito tempo aqui seria algo próximo de 3 anos, que é exatamente essa primeira porção do ministério, do início do ministério de Paulo, que vai da sua conversão até a sua primeira viagem a Jerusalém. Esse período de 3 anos se enquadra, uma das possibilidades, se enquadra aqui nesse depois de muito tempo de Lucas. E vocês acham que 3 anos é muito ou pouco? Bastante, né? 3 anos é um ensino médio inteiro, né? Se você já passou pelo ensino médio, você sabe como é triste, como demora, né? É bastante tempo, né? 3 anos de matemática não é fácil para ninguém, né? 3 anos de física, de biologia, de química, é um martírio aquilo, né? 3 anos é muito tempo. E Paulo ficou 3 anos ali, antes de subir para Jerusalém. Obrigado, Gotão, pode tirar o quadro. Até que Paulo subisse a Jerusalém, volte para o texto de Atos agora, foram 3 anos, pelo menos 3 anos. É muito tempo. De fato, Lucas não usou de uma linguagem branda aqui quando ele colocou que era muito tempo mesmo. Cerca de 3 anos. Queridos, isso vai totalmente contra uma visão que nós temos do imediatismo dos nossos dias. Nós somos uma geração imediatista. Nós gostamos de miojo, que fica pronto em 2 minutos no micro-ondas. Nós gostamos de fast food, onde nós passamos no drive-thru e comemos ali alguma coisa.
Nós gostamos de coisas rápidas na internet. A internet de escada era uma tristeza para nós, não é? Você carregava uma página e demorava o dia inteiro. E quando você tentava entrar depois da meia-noite, a coisa melhorava um pouco, mas ainda assim era triste, não é? Nós nos acostumamos com coisas rápidas. Para você, a propaganda de 5 segundos do YouTube é uma eternidade. Não é quase um longa-metragem aquilo. Não é? Mas são só 5 segundos, eu te garanto. Como publicitário, eu te prometo, são 5 segundos, não é exagero. Mas aquilo para nós é um desespero. Você manda uma mensagem para o WhatsApp da pessoa, a pessoa dá recebida, ela dá entregue, depois ela dá lida. Se ela não te responde, você liga para ela. E fala, olha, por que você não me respondeu? Olha aí e responde. Você desliga o telefone, ao invés de falar com ela por telefone. Né? Mas tudo bem. Incoerências do imediatismo, né? Mas tudo bem. Porque nós gostamos de coisas rápidas. Nós gostamos que as coisas fiquem prontas rápidas, não é? Nós não gostamos de esperar por muito tempo. Nós ficamos numa fila por 5 minutos e, nossa, eu estou perdendo minha vida aqui. Nós somos imediatistas, porque a nossa geração é uma geração imediatista. Mas o preparo de Paulo mostra para nós que Deus ele não é imediatista. Nosso Deus não é alguém imediatista. Nosso Deus ele gosta do tempo. Ele gosta que as coisas aconteçam em longos processos no decorrer do tempo. Nós vemos isso na criação. Quantos dias Deus levou para criar tudo? 6 dias. Ele poderia ter criado aquilo em 1 segundo? Poderia. Mas ele quis criar aquilo em 6 dias. Quanto tempo durou o ministério de Cristo? 3 anos. Contando todo o ministério de Cristo, o período em que ele ficou oculto, o período popular dele, aproximadamente 3 anos. Quanto tempo durará a grande tribulação? 7 anos. Quanto tempo durará o milênio? 1000 anos. Essa foi fácil. Quanto tempo Deus usou, quanto tempo Deus levou, quanto tempo Deus quis que Moisés fosse preparado? Em quanto tempo Moisés foi preparado? 40 anos. Nossa, 40 anos é muito tempo, é uma vida. É o dobro da minha idade quase, é muito tempo 40 anos. Mas Deus preparou Moisés ao longo de todo esse tempo. E Deus preparou Paulo ao longo de anos também. Primeiro 3 anos, depois 14 anos, até que enfim nós conhecêssemos Paulo como o Paulo que nós conhecemos das grandes viagens missionárias. Queridos, nosso Deus não é um Deus imediatista. Deus usa o tempo como uma ferramenta. Deus vai nos amadurecendo. Agora notem, queridos, um adendo importante. O tempo, ele não age sozinho. O tempo, ele não é uma ferramenta que nos molda somente pelo seu passar. O tempo, ele não é uma força pessoal. O tempo só faz uma coisa, ele passa. O relógio só vai para frente. É isso que o tempo faz. Mas o modo como nós reagimos no tempo, aquilo que nós aprendemos no tempo, o nosso serviço executado ao longo do tempo, isso sim nos transforma, isso sim nos muda, isso sim nos molda. E queridos, às vezes nós, na igreja, nós pensamos, poxa vida, faz tanto tempo que eu estou aqui na igreja e Deus ainda não me usou para o ministério que eu queria. Poxa, eu já estou estudando há tantos anos teologia e eu ainda não tive a oportunidade de falar para a igreja toda. Eu estou estudando há tanto tempo e ainda não tive a oportunidade de falar para as crianças do dever. Poxa vida, eu estou há tanto tempo na igreja e eu ainda não fui chamado para determinado ministério. E nós ficamos, às vezes, chateados por causa disso. Mas nós devemos lembrar que esse tempo não é um tempo inútil. Esse tempo de espera, queridos, é um tempo que Deus está nos preparando. E muitas vezes, ironicamente, Deus leva anos para preparar-nos para ministérios que duram apenas 1 minuto, que duram apenas 1 hora. Momentos breves, mas que Deus nos preparou ao longo de anos especificamente para aquilo. E o sucesso disso não é mensurado pelo tempo em que nós exercemos esse ministério, mas na efetividade do trabalho de Deus em nós no decorrer do tempo, porque Deus nos preparou ao longo desse período todo. Nós precisamos aprender, queridos, a ser trabalhados por Deus no decorrer do tempo. Olhar para o tempo e falar, Senhor, obrigado por todas as verdades que o Senhor me ensinou, pelo caráter que o Senhor mudou em mim. Eu não sei quando ou onde o Senhor vai me usar, mas eu quero estar preparado quando o Senhor quiser, no tempo certo, no tempo do Senhor. Que eu sei que é um tempo melhor do que o meu imediatismo barato, que só faz as coisas apressadamente e faz as coisas muitas vezes mal feitas. Deus não é assim. Deus leva tempo para fazer as coisas. Ele é o único que tem poder para fazer as coisas num piscar de olhos. E Ele voluntariamente fez as coisas demorarem anos. Com Paulo não foi diferente, porque Deus usa o tempo no preparo dos seus servos. 4 ferramentas que Deus usa, nós já vimos 3. A primeira ferramenta que Deus usa no preparo dos seus servos são as pessoas. Depois Deus usa o
serviço. E agora Deus usa o tempo. Mas existe uma última ferramenta que Deus usa aqui, que são os desafios. E essa talvez seja a parte que nós não gostemos muito. Nós gostamos de coisas boas, mas quando a gente fala de desafio, fica um pouco mais difícil, não é? Veja o que diz o final do nosso texto, a partir do versículo 23. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Acabou o tempo de paz de Paulo. Agora, de uma maneira muito clara, Paulo se identifica diretamente com a fé cristã. Com a fé cristã, olha só que ironia. Paulo estava indo para Damasco para fazer com que os crentes sofressem, mas agora quem está sofrendo é ele próprio. Paulo estava indo para Damasco com Estevão, um mártir cristão na cabeça. E agora ele próprio estava sendo ameaçado de morte. Assim como Estevão foi ameaçado de morte e efetivamente foi martirizado por causa da sua fé. Então a identificação de Paulo com a fé cristã está aumentando cada vez mais. Antes ele falava. Agora, depois ele confundia os judeus. E agora ele se identificou de maneira quase que plena com o próprio Senhor Jesus. Porque se vocês se lembrarem, os mestres da lei nos evangelhos, eles tentavam o tempo todo matar a Cristo. E agora os judeus querem matar a Paulo, e eles não economizam esforços nisso. E essa vai ser, aliás, uma marca do ministério de Paulo, a perseguição. Paulo, eu costumo dizer que Paulo ele era um MacGyver. Ele era uma pessoa sem... ninguém parava Paulo, ele era imparável. Ele apanhava numa cidade, as pessoas davam ele como morto, ele levantava, ia para outra cidade e continuava pregando. E os judeus saíam daquela cidade, iam lá, batiam mais nele. Depois ele mudava de cidade e continuava pregando. E nada parava Paulo. Paulo era simplesmente imparável. Mas essa marca do ministério de Paulo, esse sofrimento, essa perseguição, toda essa dor que afligiu Paulo, vai se tornar uma marca do seu ministério. Uma marca que o identificava, não apenas com Estevão, mas com o próprio Cristo. E essa perseguição aumenta de maneira que em Damasco ele tem que fugir por um cesto num muro. Imaginem como foi essa cena. Seria cômica se não fosse trágica, não é? Um homem zarrão como Paulo fugindo pelo muro por meio de um cesto. Os irmãos de Damasco ali descendo ele pelo cesto para que ele não fosse morto. Depois em Jerusalém ele precisa ser enviado para Tarso, porque ele já estava dando problema também. O pessoal estava querendo matá-lo de novo. E ele de Jerusalém fala, poxa vida, não tive paz em Damasco, não estou tendo paz em Jerusalém, eu vou para outra cidade. Chega em outra cidade, ele vai ser perseguido, torturado de novo, enfim. Nós vemos Paulo sempre, constantemente, tendo desafios diante de si. Aí, queridos, a Bíblia fala que os desafios, que as provas, é aquilo que aperfeiçoa, são as coisas que aperfeiçoam a nossa fé. Abra, por favor, comigo em Tiago, é um texto conhecido, mas nós precisamos lê-lo para que essa verdade entre em nossos corações. E o que Tiago fala aqui é ilustrado de maneira muito clara pela vida do apóstolo Paulo, como os desafios transformam a nossa vida, como os desafios são ferramentas poderosas de Deus para mudar o nosso caráter e a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Tiago 1, veja o versículo 2, Tiago escreve aqui para pessoas que estão dispersas, espalhadas, pessoas que certamente já perderam muito por causa da sua fé, pessoas que já sacrificaram muito da sua vida pessoal em prol do Evangelho. E Tiago escreve para essas pessoas, e ele diz assim no versículo 2, Tiago 1, versículo 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. A completude da nossa fé, a plenitude da nossa fé, a firmeza da nossa fé, ela precisa de provas. Ela precisa ser provada. E aqui Tiago não está falando de uma condição. Se a sua fé sobreviver, ela será provada. Não, ele está falando, a sua fé será provada e ela será fortalecida, e então você será um varão completo. E você precisa de sabedoria para interpretar isso. Queridos, isso é difícil para nós, porque nós vivemos uma geração imediatista e hedonista também. Nós vivemos numa geração que busca por prazer o tempo todo. Nós queremos prazer o tempo todo. Coisas simples para nós já são desafios imensos que nós não gostamos. Para você, talvez, ouvir essa pregação está sendo um enorme desafio. E você já sacou seu celular e está vendo o resultado do jogo de hoje à tarde. Teve jogo hoje à tarde? Quem jogou hoje? São Paulo? Não, São Paulo está na UTI já, né? Mas tudo bem. O mais importante não jogou? Quem? O Bahia?
Corinthians não é o mais importante. Né? Bom, depende muito do público. Nos presídios talvez tenha sido mais importante. Brincadeira. Mas nós não gostamos de desafios, porque nós somos hedonistas. Se nós estamos entediados por 5 minutos, nós pegamos o nosso celular e nós começamos a ver o nosso feed de notícias do Facebook, do Instagram, porque é muito mais interessante ficar vendo foto de pessoas felizes do que ficar ouvindo um seminarista falar. Né? Nós temos uma percepção hedonista da vida. E nós aplicamos isso a todas as áreas do nosso dia a dia. Nós não gostamos de desafios. Sofrimento não, eu não gosto de sofrimento. Eu não gosto de passar por situações desconfortáveis. Eu não gosto de passar por situações que vão me colocar diante de decisões difíceis. Nós não gostamos disso. Nós somos pessoas que prezam pelo prazer. A nossa geração, ela preza pelo prazer o tempo todo. Eu me lembro de uma professora minha, ela não era crente, mas ela era uma mulher muito sábia. Graça comum de Deus na vida daquela mulher. E eu lembro uma vez, ninguém gosta de lição de casa, né? Vemos e convenhamos, lição de casa realmente é uma coisa infeliz, não é? Você já fica o dia inteiro na escola, você chega em casa e você tem que lembrar da escola ainda, né? Isso é uma matéria difícil, você sofre em casa também, nem na sua casa você tem paz, né? Eu lembro que essa professora era uma professora de literatura, e vocês devem saber que literatura é uma matéria que os alunos gostam muito, não é? Todo mundo adora literatura, não é? E eu me lembro que ela passou um exercício de casa. E eu lembro que os alunos começaram a reclamar, falando, não, professora, que coisa chata, nada disso. E ela disse assim, olha, nós não podemos ser hedonistas. Ela, uma pessoa não crente, falou isso. Nós não podemos ser hedonistas. De fato, fazer tarefa de casa não é nada prazeroso, mas é isso que vai nos preparar. Aquela mulher, ela tinha entendido o cerne da coisa. Eu não estou ali em busca de prazer, eu não vou na escola em busca de prazer. Eu vou na escola em busca de conhecimento, de aprendizado. Isso nem sempre é prazeroso. O resultado disso talvez seja, mas o processo certamente não é. Ela havia entendido isso. E nós precisamos desenvolver em nós, queridos, assim como aconteceu com Paulo, diante de todos esses desafios, nós precisamos entender que as dificuldades são ferramentas de Deus na nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa fé. O símbolo do cristianismo, ao contrário do que muitas vezes nós vemos nos carros, o peixinho, né, o ictus, o símbolo maior da nossa fé não é o ictus, o peixinho. O símbolo maior da nossa fé é uma cruz. Cristo não falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue o seu peixinho e siga-me. Não, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Sofrimento está intrínseco à nossa fé. Você não consegue ter cristianismo sem sofrimento. Não é à toa que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, é fato, vocês vão viver por isso. Em tempos de paz vocês serão afligidos. Esperem, a perseguição virá, o sofrimento virá. E nós vivemos em tempos de um hedonismo onde a fé cristã é uma fé barata que só busca prazer. Queridos, isso não é bíblico. E a vida de Paulo mostra isso para nós. Os desafios da nossa vida cristã na faculdade, no trabalho, em casa, zelando por um casamento bíblico, um relacionamento à luz das Escrituras, isso coloca diante de nós desafios muitas vezes enormes, provas muitas vezes terríveis, mas nós temos a confiança, como Tiago diz, de que essas provas vão fortalecer a nossa fé, porque uma das ferramentas que Deus usa para o nosso crescimento são os desafios. Diante de um desafio, nós precisamos nos perguntar, diante das provas, nós precisamos nos perguntar, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Talvez eu não tenha a resposta do porquê eu estou passando por isso, mas certamente nós podemos obter respostas de como isso pode me tornar mais parecido com Cristo. Como o meu caráter pode se tornar mais parecido com Cristo? A perda de um ente querido, a perda de um emprego, onde nós aprendemos sobre dependência, a perda de um ente querido que era crente, onde nós somos consolados pela verdade de que um dia nós encontraremos com esse parente novamente, com esse familiar novamente, e essa verdade vai entrando no nosso coração e toma cores que antes não tinham. A perseguição na escola por nós sermos crentes, os apelidos carinhosos que nós recebemos por sermos cristãos, tudo isso certamente nos ensina muito, porque os desafios são usados por Deus como ferramentas para o nosso crescimento. E a nossa disposição não deve ser questionar o porquê dessas coisas acontecerem, mas como nós podemos olhar para isso e ser transformados e edificados por meio disso. Essa é uma ferramenta que Deus usa. 4 ferramentas que aparecem aqui no texto para nós. A primeira ferramenta que Deus usa no preparo dos seus servos são as pessoas. Deus também usa o serviço. A terceira ferramenta que Deus usa é o
tempo. E a quarta ferramenta que Deus usa, e usou na vida do apóstolo Paulo, usou nos crentes aos quais Tiago escreve, ou para os quais Tiago escreve, e usa na nossa vida também, são os desafios. Que Deus nos ajude, queridos, a olhar para essas 4 ferramentas, e que nós possamos assim crescer espiritualmente, e sermos preparados por Deus para o ministério que Ele colocar diante de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida do apóstolo Paulo, obrigado, Pai, porque o Senhor o preparou para ser o missionário, o apóstolo que ele foi. E obrigado porque o ministério dele impactou de maneira absurda, Pai, a nossa vida. Obrigado porque o Senhor o moveu para registrar boa parte das Escrituras. Obrigado porque o Senhor o levou a fundar inúmeras igrejas. E se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque o Senhor usou homens como Paulo, preparou homens como Paulo, para que atuassem em nossa vida, para que nós fôssemos convertidos ao Senhor por meio do Teu poder. Pai, ajuda-nos, por favor, a olhar para essas ferramentas com dependência e submissão ao Senhor. Que nós sejamos transformados constantemente, Pai. Prepara-nos para os ministérios que o Senhor tem diante de nós. Ministérios simples, domésticos, até ministérios maiores. Que nós sejamos dependentes do Senhor, sabendo que tudo aquilo que o Senhor nos ordena, o Senhor é o único que pode nos habilitar a realmente executar de acordo com a Tua vontade e com êxito. Ajuda-nos, por favor, prepara-nos, Pai, assim como o Senhor preparou Paulo. Usa, por favor, pessoas ao nosso redor e usa-nos na vida das pessoas. Usa, por favor, o serviço, Pai, o tempo e os desafios que são colocados diante de nós, para que a nossa fé cresça e nós sejamos mais parecidos com Jesus. É isso que nós oramos, em nome dele. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.